Olá, pessoal. Vamos para a nossa revisão da lição, continuando aí a lição do trimestre, que neste trimestre em específico trata do livro de Marcos, da carta ou do Evangelho escrito por Marcos. E já fizemos aí duas lições introdutórias, a primeira delas descrevendo o perfil do livro, o perfil do escritor e os assuntos principais deste relato do Evangelho. Vimos na lição número 2 já a introdução, já o começo da mensagem específica deste Evangelho, início do ministério de Jesus, e agora a gente já entra, como Marcos é um Evangelho bastante sucinto, bastante objetivo, bastante direto, a gente já entra na temática do livro sem muita cerimônia, sem muito pedido de licença. Marcos já vai tratando da temática central, dos elementos centrais aí relativos ao ministério de Jesus e sua mensagem, suas abordagens principais. Então, pensando nisso, vamos para a lição número 3 e já entrar nesse texto de descrição de algumas das estruturas das mensagens centrais apresentadas por Jesus no contexto, obviamente, da sua atividade messiânica. Então, vamos lá, título da lição e verso, como sempre. Quem pode me ajudar? E a gente vai na sequência. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Ok, o título da lição é Controvérsias, e há uma razão específica para esse título, considerando, obviamente, exatamente essa questão de Marcos ser bastante objetivo e direto na sua abordagem. O texto dessa semana, que vai abordar o capítulo 2 e 3 do livro de Marcos, tem como pano de fundo alguns dos embates de Jesus, dentre vários outros que ele teve, com os líderes religiosos do seu tempo, com as pessoas que, de alguma forma, contrapunham a mensagem de Jesus. E daí o título, Controvérsias. Basicamente, a lição dessa semana vai tratar de 6 temas praticamente diferentes. Portanto, é uma lição bastante ampla em termos de assunto. A gente não vai poder, obviamente, descrevê-los todos com toda a profundidade necessária, por razões óbvias de tempo. Mas há um fio central, há um condutor central, que é o que chama a atenção para essa semana, que é exatamente o título. Ou seja, toda vez que a verdade é apresentada na sua forma completa, na sua forma plena, na sua forma inconfundível, de alguma maneira, isso incomoda aqueles que retêm a verdade ou aqueles que promovem a falsidade. E por isso, o ponto central do estudo dessa semana é perceber que pontos eram esses que levantavam, de alguma forma, intrigas com os que lideravam a igreja nos dias de Cristo e que faziam com que essas mensagens de Jesus, de alguma forma, criassem algum tipo de discussão, algum tipo de discórdia entre eles. Vamos lá, o primeiro desses temas que aparece logo de cara na introdução na introdução do Evangelho tem a ver com os milagres de Jesus e, particularmente, não só os milagres, mas um olhar para a questão da fonte do poder de Jesus para efetuar não só milagres, mas mais do que isso, poder perdoar pecados. E esse é o primeiro grande tema que surge aí em debate, o primeiro grande tema que surge em discussão. O segundo tema que a gente vai observar nessa discussão, e aliás, esse primeiro tema está ligado a duas questões, ligado ao poder de Jesus para executar milagres, mas não só isso, também o poder de Jesus para perdoar pecados. O segundo tema que aparece é o tema relativo à questão do jejum, é uma segunda abordagem que vai surgir nesses debates. O terceiro tema é a questão do sábado, algo que recorrentemente surgia de discussão entre Jesus e parte da liderança da sua época. E, por fim, duas histórias que trazem aí como temática uma questão de fundo, que é uma questão literária do livro de Marcos, que é a forma de sanduíche, ou a forma de apresentação temática chamada de sanduíche, onde ele começa um tema,
deriva para um tema secundário e volta para o tema principal. E aí a gente termina a lição da semana com esses dois elementos temáticos ensanduichados aí lá no capítulo 3 de Marcos. Então vamos pelo começo, capítulo 2, na primeira referência que a gente tem aí, que é a cura do paralítico. Esse é um milagre conhecido, é uma abordagem bastante repetida em sermões ou em alusões aos evangelhos, mas o que é interessante de observar nessa primeira parte da lição? Quais são os temas relevantes nessa primeira controvérsia? A primeira coisa interessante quando a gente observa o relato, se você pegar lá o capítulo 2 e for lendo na sequência como Marcos relata, ele já vai direto dizendo, e alguns dias depois entrou Jesus em Cafarnaum, soube-se que ele estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que não havia mais lugares, junto à porta não cabiam ninguém, e anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Como eu falei, o evangelho é sintético, ele já vai pontuando as coisas e deixando bem clara a cena. Ou seja, a casa está lotada, Jesus está pregando para as pessoas ali, ninguém consegue entrar e 4 pessoas vêm trazendo, 4 amigos vêm trazendo um paralítico para ser curado por Jesus. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aqui começa a intriga, aqui começa o conflito. Por que é curiosa essa história? Algumas coisas importantes na história. Primeiro, o fato de que esse paralítico é trazido por alguém. Ele não vem sozinho, ele não encontra Jesus sozinho, alguém o traz. E esses que o trazem colocam o paralítico na condição de encontrar-se face a face com Jesus de um jeito inusitado. Abrem um buraco no telhado da casa, no eirado da casa, e descem, no forro da casa, e descem o paralítico na maca. Então imagina as pessoas lá embaixo na casa, vendo primeiro alguns ciscos caírem, depois poeira caindo, e daqui a pouco descendo aquela maca no meio da casa. É uma cena para lá de esquisita. O fato é que aquilo chama a atenção e todo mundo se concentra na cena, e o óbvio é esperado. Afinal de contas, não é a primeira vez que Jesus vai executar um milagre. Se a gente olha para os outros evangelhos, a fama de Jesus já havia corrido de ser alguém que executava milagres e curava as pessoas, tanto que Jesus estava com certa dificuldade de entrar em determinadas cidades ou lugares em função disso, em função do acúmulo de pessoas que buscavam Jesus para algum tipo de milagre. Aqui não é diferente, Jesus está ali, a casa lotada, e desce o paralítico. Todo mundo está esperando o óbvio, que Jesus cure o paralítico, e Jesus rompe com o óbvio e diz: os teus pecados estão perdoados. A pergunta é: por que Jesus faz isso? Por que Jesus vira para o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados, e não levanta e anda, que era o que todo mundo esperava? Na realidade, Jesus olha para aqueles sujeitos que trouxeram, entende a fé deles, e é interessante, o texto de Marcos não retrata a fé do paralítico, assim como os outros evangelhos também não. O que é retratado é a fé dos que trouxeram o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles e entendendo a fé deles, olha para o paralítico e perdoa os pecados do paralítico. Qual a razão? A razão é que, no contexto da época, as doenças eram tidas como maldição, sejam elas doenças adquiridas ou doenças de nascença ou deformidades resultantes de alguma situação de nascença. O fato é que todos que tinham alguma diferença eram vistos como sujeitos amaldiçoados por causa de pecados ou deles mesmos ou dos seus pais. E não é uma ou duas vezes que a gente percebe isso nos relatos bíblicos. São várias vezes em que essa indução do pecado é apresentada como justificativa para aquela condição. O fato é que Jesus vê isso e vê que o que mais dói nesse paralítico não é a paralisia. Embora ele desejasse ser curado, o que mais dói nele é a condição do olhar das pessoas que veem nele um pecador. E Jesus resolve esta questão, que é a mais importante. Ou seja, se o paralítico tivesse voltado para casa nesse momento, ele já voltava feliz. Tudo que ele precisava já tinha conquistado. Mas o fato é que quem está em volta não entende, e as pessoas começam a conversar e começam a pensar
o que está ocorrendo, e entre os que estão ali, que são líderes religiosos naquele contexto, começam pensamentos a vir à mente. Quem ele acha que é para poder perdoar pecados? Por acaso ele acha que é Deus? E Jesus, vendo isso, lendo o coração deles, faz uma interpelação. Jesus, conhecendo o seu espírito, que arrazoavam entre si, lhe disse: por que vocês arrazoam essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer para o paralítico que os pecados dele são perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? E aí Jesus fecha a questão: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, digo agora a você, paralítico, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E ele levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Quais são os 2 pontos de controvérsia aqui? O primeiro desses pontos de controvérsia é Jesus perdoando pecados. O segundo ponto de controvérsia é o poder para fazê-lo. O poder para executar o milagre e o poder para perdoar. E Jesus aqui confirma as 2 questões na forma como executa esse milagre, porque é importante essa história no contexto dos milagres de Jesus e no contexto dos embates de Jesus. Satanás tem atacado ao longo do tempo essa particularidade da ação de Cristo como intercessor, como sendo aquele que perdoa pecados. E é importante que a gente nos evangelhos perceba que essa é uma atividade ligada a Jesus. É ele quem perdoa. Obviamente a gente fala perdoar pecados por uma questão de facilidade de termos. Jesus não perdoa pecados, ele perdoa pecadores. Pecados têm que ser pagos e não perdoados, mas de qualquer forma, o desenho por trás dessa história é: Cristo é o único que está apto a perdoar. É o único que adquiriu para si o direito de perdoar, a prerrogativa de perdoar, porque essa é a essência da atividade messiânica. E é importante que Marcos relate isso já logo no início do Evangelho, mostrando a que Cristo veio. Cristo veio ao mundo para resolver o problema do pecado em definitivo, pagar o preço para poder perdoar aquele que peca. E, portanto, é importante que isso seja evidenciado no ministério de Jesus já logo de partida. Na sequência, vem o fato de que Marcos também deixa claro que Jesus tem poder para efetuar milagres, que vão para além da questão de perdoar pecadores, mas resolver os seus problemas em definitivo, resolver os seus problemas de maneira que eles se extingam. Na sequência, a lição vai chamar a atenção para um outro episódio, que é o episódio do chamado de Levi e Mateus, e uma discussão que surge ali a respeito do jejum. E a gente vai encontrar essa discussão a partir do verso 13, no chamado de Levi, e depois, na sequência, o debate sobre essa questão do jejum. E é interessante como esse debate se forma. Diz assim: os escribas e fariseus, vendo, verso 16, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a roupa rotura fica maior. E a rotura fica maior. O que acontece aqui? Qual é o debate em tela? Na realidade, o problema não é o jejum. O problema é o fato de que Jesus se senta com pecadores, e essa é a parte importante do texto. O fato do jejum não é a questão. A questão começa por um outro viés. Por que que Jesus se senta com publicanos e pecadores, e por que que os discípulos estão comendo em festas com essas pessoas? Isso incomodava aos líderes, porque a mensagem de Jesus era uma mensagem que criava adeptos. Jesus tinha poder para perdoar pecados, e ninguém melhor do que publicanos e pecadores para desejar perdão.
E isso incomodava os líderes, porque em lugar de procurar pelos canais oficialmente estruturados no contexto cultural da época, eles passam a procurar Jesus. E Jesus passa a ter mais popularidade como alguém que resolve as questões do pecado e outras em relação aos líderes. E temendo perder essa competência, essa autoridade e esse olhar, eles começam a criticar Jesus de alguma forma. E a forma de criticar é, se ele conhecesse as pessoas com quem ele está sentando, ele não sentaria com elas. Ou seja, se é um mestre legítimo, não deveria estar ali. Portanto, o jejum surge como uma crítica secundária à primeira crítica, que é Jesus se sentar com pecadores e com publicanos. Por que o jejum é trazido à tona? Quando a gente olha a história de João Batista, e aqui vem exatamente essa história como relato, João Batista era um sujeito de vida frugal, vivia no deserto, comendo gafanhotos e mel, e com apenas uma muda de roupas e uma capa, ou seja, era um sujeito com uma vida muito módica, muito simples, quase um eremita dentro do contexto. E agora surge Jesus que caminha entre as pessoas, anda por elas, senta com elas nas festas, nos jantares, come com elas, conversa com elas. E isso produz um contraste. Os discípulos de Jesus tinham vindo, a maior parte deles, de João, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Jesus. Mas João ainda continuava pregando e continuava vivo, e portanto agora aparece um contraste. O perfil de Jesus não é compatível com o perfil de João. Parecem ser dois movimentos totalmente distintos. O que chama a atenção é o fato de que foi João quem indicou Jesus como sendo o Messias e indicou que ele deveria ser seguido, mas a missão é contrastante. E isso chama a atenção. Por que esse texto passa a ser interessante aqui? Lembra, a gente está constituindo a imagem de Jesus. Ele tem poder para perdoar, ele tem poder para curar. E agora, do que se trata esse texto? Se trata da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é Deus descer até onde estão os pecadores para salvá-lo. A essência do Evangelho é Deus deixar o céu e vir salvar o seu povo, vir salvar os seus filhos. E nesse sentido, essa discussão que surge aqui cria um desenho totalmente distinto. Porque Jesus responde para eles não algo contrário ao jejum. Ele diz, não, jejuar está correto. O que não está correto é jejuar na hora da festa. O noivo está aqui e a festa está correndo. Jejuar seria, no mínimo, deselegante. Ou seja, o que Jesus está dizendo, a salvação está disponível, portanto, é um momento de alegria. Vai haver um momento em que Cristo vai embora, e neste momento em que Cristo vai embora, o jejum passa a ser necessário. E necessário por quê? Porque até que ele venha uma segunda vez, uma série de coisas vão acontecer ao longo da história que necessitarão de fé, de uma fé robusta que sustente o povo de Deus até a vinda de Cristo. E é interessante que Jesus usa exatamente essa referência. O esposo está aqui, ou seja, chegará um momento em que ele não estará, e aí sim, vocês terão necessidade de jejuar. Mas enquanto eu estou aqui, o momento é de festa, o momento é de alegria, porque o cumprimento da promessa se deu. Tudo aquilo que todos os que estavam no Velho Testamento aguardavam se cumpriu com a vinda de Jesus, com a vinda do Messias. E, portanto, é momento de festejar, é momento de celebração, é momento de estar junto com Ele. Em outras palavras, Jesus está fazendo um convite. Aqueles que estão criticando o ministério de Jesus são convidados a se sentar com Ele e a partilhar a mesa com Ele. E essa é a essência desse segundo bloco. Na realidade, terceiro, se a gente considerar o perdão e o poder como dois blocos distintos. Na sequência, Marcos vai trabalhar outro tema, e ele, de novo, corre direto, sem interrupção, e na sequência vai dizer, aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e a gente conhece a história. Os fariseus vêm e criticam, porque fazem no sábado aquilo que não é lícito, mas ele diz, nunca lestes o que Davi fez, quando estava com necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam.
E aí ele traz a alusão de algo que está no coração da crença farisaica, da crença judia da época, que é a soberania do rei Davi. Aliás, Jerusalém, a grande cidade, e Davi, o grande rei, são pessoas e lugares de grande estima dos judeus, principalmente dos líderes judaicos. E Jesus pega exatamente Davi para trazer uma referência contrária àquilo que eles estão pontuando como acusação para Jesus. E diz, Davi fez algo que, se a gente tomar literalmente a letra da lei na forma como está escrita, Davi faz algo que deveria ser repudiado. Ele entrou na casa do Senhor, ele tomou dos pães da proposição, ele comeu dos pães da proposição, dos quais era lícito apenas aos sacerdotes comerem. E a pergunta é, por que isso não lhe foi imputado como um ato de injustiça? Aqui tem um princípio por trás dessa questão, que complementa aquilo que Marcos está descrevendo de Jesus. Ele tem poder para perdoar, ele tem poder para curar, ele está dentro de um contexto de cumprimento de promessa, ou seja, ele é o Messias. E agora vem mais um tema. Que tema é esse? O tema está na resposta de Jesus. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. Ou seja, Jesus não é só o Senhor do perdão, nem do poder. Ele não é só aquele que vem para salvar como Messias, ele é Criador. Ele é soberano de todas as coisas, porque ele é o Criador de todas elas. Ou seja, a resposta de Jesus nos versos 27 e 28 do livro de Marcos remetem à criação. Ao dizer que Cristo é o Senhor do sábado, e ao dizer que o sábado foi feito por causa do homem, na realidade nós somos chamados a atenção a voltar a Gênesis capítulo 1 e 2, e verificar como a criação se processou. Se a gente olha o capítulo 2 de Gênesis, lá o texto descreve que, havendo, pois, Deus terminado no dia 7º toda a obra que como o Criador fizera, descansou nesse dia, abençoou e o santificou. Se a gente remete este episódio a esta resposta de Jesus, o sábado foi feito por causa do homem, há uma sequência. Deus cria a terra, põe sobre a terra o homem e encerra o processo das coisas criadas com a criação do homem e a soberania do homem sobre todas as coisas que foram criadas. Porém, resta uma pergunta não respondida na criação, que é, e o homem responde a quem? E então o capítulo 2 abre dizendo, Deus termina a obra que como Criador fizera no dia 7º, estabelecendo essa referência. Portanto, o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário, ou seja, o sábado está acima do homem e Cristo está acima do sábado, porque foi ele quem o criou. Ou seja, o sábado é o que referencia o homem no sentido de criar para ele um marco de referência, ou seja, referencia o homem a Deus. A terra responde ao homem e o homem responde a Deus. Esta é a referência que está aqui. E Deus é o Senhor do sábado. Portanto, quem é que tem que dizer o que é lícito ou não fazer no sábado? Não são os fariseus, tampouco os escribas, tampouco os sacerdotes. Quem tem que dizer o que é lícito ou não fazer no sábado é aquele que o criou. E é isso que Jesus está dizendo para eles. Portanto, ao estabelecer esse padrão de resposta, Jesus está dizendo para eles, eu sou o Criador. E isso não é uma resposta simples, principalmente se a gente considerar a época e o contexto. A resposta que Jesus está dando aqui pode criar uma encrenca bastante severa em relação à interpretação que eles vão fazer deste processo. Ou seja, Jesus, em outras palavras, está dizendo que é Deus. Não só Deus, no sentido geral, mas está dizendo que é o Criador de todas as coisas. E isso é um diferencial bastante significativo do relato que Marcos constrói aqui da imagem de Cristo. Quem é este Cristo? Na sequência, então, a lição parte agora para uma discussão que está lá no capítulo 3, a partir do verso 20, e esse relato aqui traz duas histórias. Primeira parte da história, porque todo o restante tem a ver com a referência dos 12 e algumas outras questões ligadas à missão dos discípulos. A partir do verso 20 vem, e foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão,
E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e lhes disse, eis aqui tua mãe e teus irmãos que te procuram, e estão fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, eis que minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, e por que essas duas histórias estão interligadas, o que está ocorrendo nessa primeira parte da história e o que é importante nela. Bom, duas coisas acontecem aqui. A primeira delas tem a ver com tudo aquilo que a gente viu antes. Jesus foi pontuado como sendo aquele que tem poder para perdoar, como aquele que tem poder para curar, como aquele que desceu ao mundo para salvar como Messias, como aquele que é Deus e é o Criador. E agora surge um questionamento. E esse questionamento é, quem é que de fato dá poder para executar os milagres e para fazer o que ele está fazendo? E a crítica é, ele expulsa demônios a partir do poder de Beelzebu. Ele expulsa demônios a partir do poder do próprio demônio. E Jesus questiona isso. Como é possível? Como é possível que Satanás lute contra Satanás? Porque esse texto surge como algo interessante aqui. Do mesmo jeito que Jesus pontua que Satanás não pode trabalhar com um desenho de casa dividida e ele não vai prosperar se fizer isso. Por outra via, o povo de Israel, o povo judeu, no contexto de Jesus, também está dividido. Eles estão diante do Messias e questionando o Messias, e a pergunta é como que os judeus poderiam prosperar se estão negando a sua própria salvação? Do mesmo jeito que Jesus não poderia prosperar se o seu poder não viesse de quem ele está falando, ou seja, não é possível haver um modelo de incoerência, não é possível haver um modelo inconsistente na pregação do Evangelho e no desenvolvimento do ministério. O que é importante quando a gente observa aqui essa questão. É importante observar que esse desenho de integridade, esse desenho de proximidade e integridade do modelo é o que sustenta o ministério de Cristo e deveria sustentar o povo judeu naquele contexto. E essa história vai se cruzar com a história final. Jesus está pregando e chegam sua mãe e seus irmãos para tirá-lo de lá. No início do processo tem aqueles que querem prender Jesus. No final do processo tem os irmãos e mãe de Jesus querendo tirar ele de lá e fazer com que ele encerre a sua fala. E no meio desses dois elementos está a discussão da fonte do poder. No contraste desses dois elementos da fonte do poder aparece um tema novo. Qual é o tema novo? O pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, qualquer coisa pode ser perdoada, exceto aquele que blasfemar contra o Espírito. Mas por que esse tema vai surgir em algo que parece não ter nenhuma relação com isso? Percebe, de um lado tem alguém acusando Jesus de ter fonte equivocada de poder. Jesus tem como fonte de poder Satanás. Do outro lado tem os irmãos e mãe de Jesus fazendo o papel de Satanás, querendo tirar Jesus de lá e retirar sua autoridade. E agora Jesus levanta uma questão importante. Qualquer coisa pode ser perdoado, menos uma: blasfemar contra o Espírito. Quem blasfemar contra o Espírito não obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. O que esse texto tem a ver com todo o resto? Tem uma coisa em tela aqui. Se a gente observar, o capítulo 2 começou com uma discussão sobre perdão.
O verso 29 do capítulo 3 trata de perdão. O pecado que não pode ser perdoado. Por que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não pode ser perdoado? Porque o pecado contra o Espírito Santo é a negação do perdão. Não é um ato, é uma disposição, é um estado. Ou seja, quando eu me coloco na condição de rejeição do perdão, e no caso aqui, qual é a rejeição do perdão? É a rejeição do Messias. O que estava acontecendo com toda essa população, desde do primeiro relato, na cura do paralítico, e na sequência de todos os demais relatos, é uma insistente rejeição ao perdão de Cristo. E por isso o tema aparece. Se eles continuarem insistindo em rejeitar a Cristo, ou seja, o Messias prometido que veio perdoar, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, eles estão negando a única coisa que poderia levá-los à salvação, o perdão. Portanto, de que se trata o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é rejeitar o perdão. É rejeitar o Cristo como aquele que perdoa os seus pecados. Rejeitar o Cristo como aquele que pode salvar. E por isso, Jesus termina o texto com uma crítica à sua mãe e aos seus irmãos quando eles vêm chamá-lo. Ele vira para a plateia inteira e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, neste momento em específico, minha mãe e meus irmãos não estão representando a Deus e não estão fazendo a vontade de Deus. Marcos não trata disso aqui, os outros evangelhos sim, do que aconteceu na sequência. O que aconteceu na sequência é que a fala de Jesus chegou ao ouvido da mãe e dos irmãos e eles entenderam a fala e voltaram para casa sozinhos. Marcos não retrata a sequência da história, mas é importante a gente lembrar que isso ocorreu. E ocorreu porque eles compreenderam que naquele momento eles estavam agindo de maneira equivocada. Ou seja, estavam tirando a autoridade de Jesus ao ordenar que ele saísse da casa para levá-lo embora, porque de alguma forma Jesus estava fazendo eles passarem vergonha ou colocando aos seus irmãos e mãe em uma situação comprometedora diante da liderança da época, diante das autoridades da época. Porque todas essas histórias se tornam importantes quando a gente volta ao tema principal, controvérsias. Toda vez que a verdade se levantar, toda vez que a verdade se estabelecer, em qualquer das épocas, ela gerará controvérsias, porque Satanás não aceita a verdade, Satanás não suporta a verdade, e portanto, se a verdade começa a criar lugar, Satanás fatalmente vai se levantar contra a verdade. A lição termina com 2 pensamentos, eu vou ler um deles como referência, a primeira parte do texto, que diz assim: os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar suas tradições, deixaram um homem sofrer ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o proprietário, como fosse. Ou seja, quando a gente olha a abordagem do que Jesus fazia, quando a gente entende o que está acontecendo nas histórias, de que se trata, de fato, cada uma das acusações? As acusações se tratam de esconder o próprio pecado. Ou seja, a essência das controvérsias, a essência das acusações contra Cristo é a fuga desses próprios líderes na época, ou das pessoas que de alguma forma criticavam Jesus na época, a fuga do seu próprio pecado. Portanto, a essência da controvérsia é a negação do perdão. Espero que nos estudos, na releitura desses textos todos, nessa semana a gente tenha a oportunidade de, primeiro, lembrar a maravilha do perdão de Cristo, segundo, lembrar todos esses elementos que de alguma forma estiveram presentes nas pessoas que insistentemente negavam a salvação. E que Deus nos ajude, que nós não sejamos, obviamente, contados como pessoas que negam a salvação. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade de salvação que nos alcança, que nos foi concedida por Cristo, e te pedimos poder para que possamos, em primeiro lugar, desenvolver o caráter e a forma de vida esperada por Cristo, desenvolver cada vez mais a proximidade e comunhão com Ele, para que possamos ser contados como semelhantes a eles e pessoas possam ser salvas a partir de nosso exemplo e de nossa comunhão. Dá, Senhor, que possamos
com a pregação do Evangelho e como testemunhas do teu Evangelho, abreviar a tua vinda e, se possível, vê-lo voltando em nossa geração. É o nosso pedido por Jesus. Amém.